Gênesis capítulo 11, versículo 5 ao 7. Que diz assim a palavra do Senhor. Vou começar do capítulo 11, versículo 1, que diz assim, ó: E era toda a terra de uma mesma língua, mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolo e queimemo-nos bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e betume por cal. Versículo 4. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toca nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isso é que comecem a fazer agora. Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Podeis assentar? Meus amados, nós estamos no estudo da dispensação. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Nós estamos falando, ou estávamos falando no último culto, sobre a história de Noé. E eu falei que a história de Noé abrange duas dispensações. A dispensação da consciência, e ela termina na dispensação do governo humano. Quando nós começamos a falar da dispensação da consciência, nós vimos que Deus mandou Noé construir uma arca, entrar na arca, convidar o povo para ir à arca, porque ia haver um grande dilúvio. E esse dilúvio aconteceu. Noé foi salvo do dilúvio, porém Noé ainda está dentro da arca, e nós precisamos tirar Noé de dentro da arca. Mas pastor, aonde foi que essa arca parou? E que período começou após Noé ter saído da arca? Nós vimos que quando Noé saiu da arca, começa uma nova era, começa uma nova geração. Tudo começou a partir da família de Noé, assim como tudo começou a partir da família de Adão. Adão foi o homem e a mulher foi a Eva, que a partir desse casal começou uma era. Agora lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus resolve acabar com essa era. E Deus só separa uma família, um casal, chamado Noé. E a partir de Noé, começa uma nova era. Deus escolhe Noé, porque Noé era um homem justo e temente a Deus. E Noé teve que ganhar a sua casa. Os 3 filhos de Noé eram Sem, Cão e Jafé. Noé conseguiu botar sua família dentro da arca, nós já vimos terça-feira passada. E agora, pastor? Agora a arca precisa repousar. A arca precisa a água baixar. E Noé sair da arca. E o que aconteceu quando Noé saiu da arca com a sua família? Quando nós vimos, Noé saiu da arca, entrando já no governo humano. Uma nova dispensação. Noé saiu aqui, nessa dispensação, numa nova era. O que aconteceu nessa nova era, pastor?
nessa nova era, nós vimos Noé saindo da arca. Primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus. Quando Noé sai da arca, capítulo 8, se não me foge a memória, abre a Bíblia lá, capítulo 8, versículo 1, diz assim: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de todas as redes que com ele estavam na arca. Deus se lembrou, mas Deus tinha esquecido de Noé lá dentro? Deus tinha esquecido de Noé lá dentro da arca? Deus se esquece, irmã Sônia? Por que na Bíblia está escrito e lembrou-se Deus de Noé? Porque o homem se esquece, que Deus não se esquece. O homem muitas das vezes ele esquece que Deus não esquece. Muitas das vezes a gente pensa que Deus não está olhando para nós, então nós se esquecemos que Deus ele olha para nós. Muitas das vezes nós esquecemos que Deus não cuida de nós, que o louvor que foi cantado aqui, nós esquecemos. Às vezes até blasfemamos. Eu acho que Deus não olha para mim. Deus só abençoa ele, Deus não abençoa eu. Deus me botou dentro dessa arca e Deus nunca fala comigo e Deus não fala comigo. Nós esquecemos que Deus está de olho em nós. Mas Deus não esquece. Então por que o capítulo 8 começa? E lembrou-se Deus. Deus começa de uma forma humana. Porque Deus não esquece, mas o homem esquece. E lembrou-se Deus, para fazer Noé se lembrar. Ei, Noé, eu não esqueci de você, mas você pode ter esquecido que eu estou no comando. Eu não coloquei você dentro dessa arca para morrer aí dentro, não. Eu coloquei você dentro dessa arca para você se salvar lá de fora. Quando nós vimos Noé sair da arca com a sua família, agora pensa, meus irmãos, Noé abrindo a porta da arca e saindo com a sua família, Noé olhando, é só nós, mas estamos vivos, estamos salvos. Noé sai da arca, primeira coisa que Noé faz, primeira coisa que Noé constrói, é um altar. Para quê? Para agradecer a Deus e sacrificar a Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Deus te salvou, Deus te deu bênção, Deus te libertou, Deus te deu tantas coisas. E por que Deus na tua vida sempre é por último? Por que o agradecimento ou a gratidão para Deus é sempre em últimos casos? Por que nós se lembramos de Deus sempre quando estamos precisando? Aqui Noé não precisava mais de Deus. Aqui Noé já estava salvo. Aqui Noé já estava numa outra era. Ele podia ter saído da arca, irmã Cíntia. E agora eu estou bem, estou tranquilo. Agora é só. Agora a terra toda é só minha e da minha família. Tem gente que pensa assim. Entendeu? Tem gente que pensa assim. Por exemplo, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de um emprego. Eu preciso de saúde. Enquanto está precisando, meu Deus do céu, é aquele quebrantamento, é aquele, pastor, o que eu tenho para fazer, o que eu quero, o que eu posso fazer, pastor, eu quero estar envolvido na obra, pastor, eu quero fazer, pastor, depois que Deus te deu, não preciso mais, não, estou tranquilo, agora está como eu queria, está como eu quero, mas Noé não pensou assim. Noé saiu da arca com a sua família, ele olhava para a arca, quem sabe olhava as marcas do lado de fora da arca, entendeu? As marcas da destruição. Você já viu uma casa depois que pegou uma enchente? Não tem enchente lá no norte, né? Pois é, lá no sul tem. Isso é uma coisa boa do sul. Tem enchente. Quando dá enchente, depois que as águas baixam, fica aquela marca de lodo na parede. Então imagina, irmão Rogério, a água ter baixado, nós vamos entrar em detalhe depois,
e as marcas do lodo na arca do lado de fora. E agora Noé olhando a arca do lado de fora, com a sua família salva, quem sabe pedaços de galhos, quem sabe pedaços de pessoas talvez, ou sei lá. Houve uma destruição do lado de fora da arca, e Noé estava com a sua família do lado de dentro. Mas Noé agora olhando do lado de fora da arca, meu Deus, olha só do que Deus nos salvou, olha só que livramento. Isso precisa de um agradecimento, isso nós temos que ser grato a vida inteira. Vou fazer um altar, porque só se agradece a Deus no altar. Tem gente que quer agradecer a Deus com outras coisas, não, tem que agradecer ao altar, no altar. E Noé construiu um altar. Para você construir um altar, você precisa erguer. O altar naquela época era feito de quê? Pedra. Entendeu? Para você construir um altar, você tem que mexer com pedra. Ô pastor, não fala em pedra agora, que eu estou uma semana inteira atribulado. Não fale em pedra, porque essa semana, olha, eu tive uma pedra lá que machucou os dedos do meu pé. Eu estou sofrendo até hoje por causa de uma pedra que me machucou. Pedras que te tacam, pedras que você tropeça, pedras que são pesos. Mas quem vive de altar, altar significa oração. Muitas das vezes nós queremos dizer que somos pessoas de altar, mas não queremos orar. Não temos vida de oração. Entendeu? Ou dizemos que oramos, mas na realidade, quando a gente vai querer dobrar o joelho, não dá 5 minutos eu sentado. Não dá 10 minutos, já estou com sono, estou dormindo. Alguém me procurou assim semana passada e falou: pastor, eu queria, mas eu não consigo ler, porque quando eu vou ler, eu me dá sono. Eu falei: filho, lê de pé então. Lê de pé, porque o esforço é teu. Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, então arruma tempo, filho, porque se for aí fora, tu consegue arrumar tempo para um monte de coisa. E para Deus, não tem tempo. Arruma tempo. O esforço é individual. Entendeu? A Bíblia diz: esforça que eu... Eita, a Bíblia não fala eu te ajudarei depois que se esforça. A Bíblia diz: faz a tua parte que depois eu faço a minha. Noé construiu um altar. E Deus aparece para Noé. E Deus fala para Noé: Noé, olha só, Noé, eu vou parar esse dilúvio. Vou parar. Entendeu? Noé na arca, para nós dar uma revisão. Noé na arca, dentro da arca, que não era assim a arca, isso aqui é um desenho do artista. A arca era uma caixa. Imagina uma caixa. Pois é, uma caixa. A arca era uma caixa. Noé, a Bíblia relata que os passageiros da arca de Noé tiveram, primeiro, eles tiveram 40 dias de chuva direta. Você já teve 40 dias de chuva direta? 3 dias inunda tudo, pois é. Mas aqui é só chuva do céu. Se você for olhar na Bíblia, abre lá a Bíblia, capítulo 6. Capítulo 6. Não, capítulo 7. 7 e 10. Capítulo 7, versículo 10. O que diz lá? Bem alto. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas. Olha só, a Bíblia fala bem assim, ó, lá no capítulo 7, versículo 1. Noé, a arca está pronta? Está pronta, Deus. Pois é, capítulo 7, versículo 1. Noé, entra tu e a tua família na arca. Noé entrou na arca. Pastor, Noé entrou na arca. Deus fechou a porta por fora, não foi Noé que fechou a porta. Tem portas que é Deus que fecha. Cuidado, viu? Deus abre portas, mas Deus fecha também. Entra para dentro da arca. Noé entrou. Quem entrou, entrou.
Deus deu um tempo, talvez para algum parente, talvez alguém quisesse entrar, mas ninguém quis entrar, irmã Priscila. Foi só Noé e a sua família. Às vezes a gente está servindo a Deus e os nossos parentes não querem servir a Deus. Não se preocupa, só faz a tua parte, apresenta a arca para eles. Eles vão ver você entrar na arca, como eles veem você ir para a igreja. Eles acompanham vocês indo para a igreja. Eles ficam rindo de você indo para a igreja. Eles ficam olhando para você. Ai, essa trouxa ali, essa turma. Mas olha só, sábado que nós podíamos dormir até 10 horas. Estão lá, coitados, sentaram naquelas cadeiras sindicadas. Pode até pensar assim, imagina Noé com uma arca num lugar que nunca choveu. Imagina o que eles vão falar de Noé, irmão. Olha só, esse cara velho tá caduco, né? Agora vai construir essa. Isso aí é galinheiro, o que é? Isso aí é uma granja de porco, o que é? Pelo tamanho, só pode ser. E aí agora a esposa de Noé fala lá, nós vamos lá dentro. Nós vamos passar uns dias lá dentro, com todos os animais. Ai, meu Deus, pronto. Imagina, nós estamos bem ainda, porque nós não estamos dentro com bicho. Nós não estamos dentro de bicho, não estamos nada. Estamos em família, bem arrumadinho, cheirosinho, ar-condicionado, né? Imagina Noé quando sofreu. Noé dentro da arca. Agora, Deus manda Noé entrar. Capítulo 7, versículo 1. Quantos dias Noé ficou dentro da arca até começar a chover, pastor? Capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10, diz o quê? Aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E aconteceu que passados 7 dias, opa, esses 7 dias foi de Noé ter entrado na arca. Ô irmão, fica 7 dias trancado dentro da caixa. Cheio de animais. Não, tudo animais domésticos. Não tem problema não. Não se preocupa, tinha leão lá dentro, tinha tigre lá dentro, tinha cobra lá dentro, barata, quem gosta de barata, tinha todos os animais. Irmãos, tem vezes que Deus nos coloca junto com cobras. Olha só, a Bíblia, ela é viva, é uma palavra viva, e ela penetra lá na divisão da alma e do espírito. E nós temos que aprender muito com a arca de Noé. Tem vezes que Deus permite nós conviver com leões. Assim como Daniel foi colocado na cova dos leões, Deus permitiu isso. Para quê? Para provar para o rei que Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus permite. Deus permite você passar alguns dias no meio de cobras. Sabe o que é cobra? É um símbolo de fingimento, falsidade, traição. Cuidado com cobras. Tem pessoas que se comportam como cobras. Tem pessoas que na tua frente é uma coisa, por trás são outras cobras. São lindas, mas elas não eram bote. Onças, elefantes. Um dia eu vou trazer um estudo do coração. Entendeu? Nós lá em Roquete já tivemos o estudo do coração e nós vamos falar só um pouquinho sobre os animais. Aí nós vamos entender. E Deus nos deixou 7 dias ainda. Aí Noé lá dentro da arca, meu Deus, mas não era para chover? Esse dilúvio não vem mais? Muitas vezes Deus fala com a gente, irmã Rosângela, e o tempo de Deus a gente não sabe esperar. O Eclesiastes 3:3 é uma tortura para nós. Né? Deus fala e eu não sei esperar, eu quero fazer com as minhas próprias mãos. Depois de 7 dias começaram a chover no ano, olha só, começou a chover e houve chuva. Mas pastor, no versículo 11, quando você falou aqui 3 dias já inunda tudo, quantos dias choveu? Quantos dias choveu para inundar o mundo inteiro? Pastor, mas se for só chuva, você acha que inundaria o mundo inteiro? Se fosse só chuva, você acha que iria a água subir de uma tal forma, a juventude aí que está estudando agora, iria subir de uma tal forma que ia passar a montanha mais alta que existe na face da terra? Não. O que precisou acontecer então?
versículo 11. O que diz no versículo 11 do capítulo 9? Não, no capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se rompeu todas as fontes. Fontes é aonde? Fontes é onde? Da onde vem uma nascente? Nascente vem da onde? Da terra. O que tem debaixo da terra, irmã Priscila? Professora de história. O que tem debaixo da terra? Lençol de água, e não tem pouco. Tem mais água debaixo do que em cima. Se romperam as fontes. Você já viu uma barragem se romper? Pois é, então veja uma fonte se romper. Se romperam as fontes, que mais, pastor? Do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Opa, janela do céu é algo que vem de cima. Quando a palavra de Deus fala, ser fiel e fazer prova de mim, se eu não te abrirei as janelas do céu. Deus estava falando para o povo de Israel o quê? Se vocês ser fiel, me obedecer, eu mando chuva para a terra, e vocês têm plantação. Senão a terra vira um deserto, que nem hoje lá. Entendeu? Abre as janelas do céu, as fontes da terra e as janelas do céu. Então quer dizer o quê? Que o lençol freático veio tudo para cima da terra. E o que tinha evaporado em cima do céu, desceu tudo para a terra também. Sem contar o gelo, que descongelou tudo também. E aí, onde é que vai toda essa água? Cientistas dizem que se descongelar uma parte do gelo, lá inunda não sei quantos lugares aí, imagina toda essa água em movimento. Aí você entende por que o dilúvio foi universal. Está aqui, versículo 11. Diz: romperam-se as fontes e abriram-se as comportas do céu. Quando a Bíblia fala comportas do céu, é porque não veio chuvinha contra gota, não. Veio pum. Tem vezes que dá umas trovoadas aí, que misericórdia, tem que parar o carro, que a água, né? Graças a Deus que nós temos um ciclo de oração aqui, que faz a água nem se abre, ela vai embora assim e não quer nem saber. Glória a Deus por isso, né? Então, mas pastor, 40 dias, depois de 7 dias dentro da arca, começou os trum, que aqui em Austrália é raro dar essas trovoada, né? Lá no sul nós temos, né? Lá no sul nós temos trovoada, né? Os barulhos, principalmente quem mora perto de mato, perto de isso, dá cada estralo que treme tudo. Tá? Começou a dar trovoada, aí o povo lá de fora começou a perceber, oxa, acha que Noé estava certo. Acha que Noé estava certo. Aí, quem sabe, foram lá na porta da... Ô Noé! Ô Noé! E aí, vai começar a chover, rapaz? Tem como abrir a porta aí? Eu tenho uns filhinhos pequenos aqui. Tem como abrir a porta aí? Ô Noé, se lembra que eu te ajudei? Noé, se não fosse eu, tu não teria essas madeiras. Noé, pois é. Quantas pessoas estão ajudando hoje aqui? Quantas pessoas estão envolvidas na igreja hoje aqui? Quantas pessoas fazem o trabalho acontecer, mas não acreditam no trabalho que está acontecendo? Quantas pessoas ajudaram a construir a arca, mas não acreditaram na arca? Quantas pessoas foram lá, bateram o prego, ganharam seus honorários lá, porque Noé teve que pagar. Ninguém foi lá de graça, né? Ninguém foi lá de graça. Se teve alguém que ajudou na arca lá, foi só a família de Noé. Com muito trabalho, porque muitas das vezes os filhos de Noé chegavam em casa e diziam assim, não vou mais para a escola. Por quê? Não estou pegando, estou fazendo bullying de mim lá. Estão chamando nós de Zé do Caixão e um monte de coisa. Por quê? Porque estão fazendo bullying nós. Quantas vezes teus filhos chegam em casa dizendo, olha, estão pegando nosso pé lá. Por quê? Porque nós somos crentes. Porque nós não fumamos, porque nós não bebemos, porque nós não vamos nessas festas, porque a gente não sai para essas bagunceiras, tudo que o mundo faz, estão fazendo piadinha de nós, deixa fazer. Hoje eles riem, amanhã eles choram.
Foi o que aconteceu com o pessoal lá, que zombava de Noé. Lá, quando Noé estava trabalhando, suando para construir a arca, eles estavam rindo. Mas depois Noé estava lá dentro. E o povo aqui fora. Noé está começando a chover. Abre, Noé! Noé, a água já está aqui, abre, Noé! E Noé falava assim, não posso. Não fui eu que fechei a porta da graça ainda está aberta. Mas um dia Deus vai fechar essa porta. E a igreja estará para o lado de dentro. Amém. A igreja estará pelo lado de dentro. Só ficará pelo lado de fora quem não fez parte da igreja. Pastor, 40 dias chovendo, 90 dias para que a água baixasse. Depois de 40 dias chovendo, ainda Noé ficou 90 dias ainda. A arca não ficou assim. A arca também não ficou assim. Liga lá o motorzinho do Wellington, né? Não, a arca não. A arca não tinha motor, não tinha direção, não tinha nada. Por quê? Deus no comando. Eu cuido de ti. Entendeu? Eu cuido de ti. Noé, depois que terminou de chover, parou de chover, ficou 90 dias ainda boiando dentro da arca. Paciência. Paciência nós temos que ter. Porque o tempo é do Senhor. Depois, pastor, Noé levou 8 dias. Depois que a água baixou. Trancou a arca lá em cima de um dos montes do Ararat. Travou a arca lá. E agora? Abre. Sabe quando o carro para? O avião, desceu o avião. Nossa, o avião nem bem dá aquele... Né? Aquela paradinha lá. Já está todo mundo de pé. Se tu não cuidar, eles derrubam o bolso na tua cabeça. E, meu Deus do céu. E 450 pessoas. Tudo num corredorzinho ali. Espera. A porta vai se abrir. Não, tem que estar todo mundo ali. Então tem 4 pessoas aqui. 4, um avião missionário, que é esse? 4 aqui. Está todos os 4 no corredor. Nós queremos sair. Calma. Porque a porta vai ser aberta de novo. Não se apavora. Aleluia. Confia no Senhor, irmão. Tudo isso aí é uma lição para nós. Muitas das vezes a porta está fechada, não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque não é a hora certa. No avião, se você sair antes do tempo, você vai cair, porque não tem escada, não tem proteção para você sair, entendeu? Precisa tudo ter o tempo certo. Parou o avião, desliga-se as turbinas, coloca-se a escada, abre-se a porta, primeiros mais velhos, e assim sucessivamente, você vai sair no tempo certo. Noé ficou 8 dias depois que a arca parou, encalhou, travou, 8 dias. Ele levou 8 dias para verificar que o dilúvio terminou. Depois demorou 7 dias que o sol enxugou a terra. 8 dias ele levou para verificar que o dilúvio tinha terminado. E depois ele demorou mais 7 dias para o sol secar a terra. Pastor, Noé, na arca, a chuva, olha só, para nós saber quantos dias demorou desde o começo do dilúvio até no finalzinho. Desde quando Noé entrou na arca até no final Noé saiu. A chuva começou no dia 17 do segundo mês. Você gosta de calcular? Está lá em Gênesis 7 e 11. Noé deixou a arca no dia 27 do segundo mês do ano seguinte. O ano tem quantos dias? 365. Para nós. Vamos contar nos nossos dias. Concluímos então que eles permaneceram dentro da arca 1 ano e 17 dias.
Ah, pastor. Para quem acompanha o Big Brother, né, perde tempo com isso, você sabe que 30 dias dentro de uma casa dá briga, pauleira, dá um monte de coisa. Graças a Deus que aqui ninguém acompanha. Né? Perde tempo que assim. Não perde tempo metendo o nariz em fossa. Né? Que é assim que é a lei de Deus. 1 ano e 17 dias. Tá? Você tem que contar os 7 dias antes. Do versículo 11. 7 dias que eles ficaram esperando o dilúvio. Entendeu? Vamos para frente. Quando Noé saiu da arca, Noé construiu o altar para agradecer a Deus. E Deus vem e fala com Noé uma coisa tão interessante. Isso aqui, Gênesis 9, 8 a 17, Deus fala para Noé assim: Noé, de agora em diante, Noé, eu vou colocar um sinal. E toda vez que você vê esse sinal, e tu sabe que o arco-íris vem sempre depois da chuva. E o povo lá, depois que saiu da arca, começou a ter medo, porque nunca tinha chuva. E agora, qualquer garoinha, Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir a terra. Meu Deus, deu um pico, Deus vai destruir a terra. Passarinho, pá, vai destruir. Não. Deus colocou um sinal, não é? Esse aqui vai ser o meu sinal. Entre eu e você. Que eu não vou destruir mais a terra com água. Eu vou destruir a terra com fogo. Mas não mais com água. Não é esse aqui é o meu sinal. Sabe o que o homem fez com o sinal que Deus fez? Que é um sinal de salvação. Um sinal que um povo foi salvo, que uma família foi salva. Eles usaram esse sinal, cortado pela metade, transformaram num símbolo de nova era. E é o símbolo principal da nova era, mas apresentado só a metade. O arco-íris que Deus deixou como sinal entre o pacto do homem com Deus é um arco-íris completo. Mas o homossexualismo, a parada gay e toda a sua corja, eles batizaram como esse sinal, um arco-íris cortado pela metade. Você pode ver que a bandeira da parada gay é um arco-íris. Entendeu? Ele representa a ponte entre a alma humana individual e a grande mente universal. Ou a alma universal, que é Lúcifer. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Lúcifer é príncipe desse mundo. Esse mundo jaz maligno e o mundo, Satanás, é o príncipe desse mundo. Na Bíblia, o arco-íris é símbolo de aliança entre Deus e o seu povo. Vai ver? Abre a Bíblia lá, em Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9, abre lá. Versículo 8, que diz assim: E falou Deus a Noé e a seus filhos, com ele dizendo: E eu eis que estabeleço o meu concerto convosco, com a vossa semente depois de vós, e toda alma vivente que convosco está, de aves e restes, e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruído a terra pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: esse é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. O que aparece nas nuvens? O arco-íris. Deus colocou esse arco. Versículo 13 diz: O meu arco tenho posto nas nuvens,
Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. O arco-íris é um sinal de concerto entre o homem e Deus. O que Satanás fez? O que Satanás fez? Quebrou o arco, usando como símbolo de abominação contra Deus. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, tá certo? Satanás vem e diz assim, não, tem que ser homem com homem e mulher com mulher. Quebra de arco, quebra de concerto. E ainda usa isso para ser a bandeira deles. E tem muita gente que dá ibope para eles. Entendeu? Tem muita gente que dá ibope para eles. Quando você assiste algo, quando você assiste uma novela, que tem lá um homossexual, pastor, mas é engraçado, pois é a estratégia de Satanás, porque ele coloca nas personagens principais a quebra do concerto de Deus, a afronta. E quando você acha engraçado, você está dando ibope para Satanás, pode ter certeza, você está se afastando de Deus. Entendeu? Cuidado. Olha só os desenhos animados que eles fazem. Pastor, isso aqui não tem nada isso aqui não tem nada, pastor, de malícia. Você que pensa. Isso aqui é o símbolo disso aqui. Subliminarmente está teu filho sendo induzido ao homossexualismo, comportamento homoafetivo. Por que bananas de pijama, pastor? Por que bananas de pijama? Pijama é traje de dormir. E por quê? 2 do mesmo sexo. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para os irmãos começarem a prestar atenção nos desenhos animados que você compra ou deixa seu filho assistir. Sabe por que muitas vezes teu filho cresce rebelde? Teu filho cresce mal criado? É porque você, em vez de ensinar, deixa a mídia ensinar teu filho. Você coloca as crianças diante de uma tela só para você ficar livre e elas intertidas. Cuidado, que Satanás está induzindo teus filhos. Satanás está manipulando a mente dos teus filhos. Entendeu? Tem um pastor, Oriel, que ele dá um estudo sobre os desenhos da Disney. E todos os desenhos da Disney têm satanismo por trás. Pastor, mas é tão... Pois é. Mas se você for olhar os fundos musicais dos desenhos da Disney, são músicas afrodescendentes, músicas satanistas, músicas de maldição, que você não percebe. Mas se você for colocar em câmera lenta, você vai prestar atenção nas mensagens subliminares, nos gestos subliminares que nós não percebemos quando está rápido, mas se colocar em câmera lenta você vai perceber. Nós não percebemos, mas os nossos filhos percebem. Os nossos filhos são ensinados com isso. Entendeu? Então coloque algo cristão para eles ver. Coloque a história bíblica para eles ver. E preste atenção no que eles estão fazendo. Porque se eles estiverem fazendo algo errado, eles não vão compartilhar com você. É você que tem que cuidar deles. Satanás, ele usa estratégias, meus irmãos, para influenciar, para que os nossos filhos cresçam achando que isso aqui é normal. Isso aqui não é normal. E a Bíblia nos dá direito de dizer assim, não nos conformeis com esse mundo. Isso daqui é um comportamento. Isso daqui é um comportamento e uma quebra de concerto. Só quem conhece a palavra que sabe. Só quem conhece a palavra que sabe. Que ficarão de fora os cães, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora os afeminados,
Os homossexuais ficaram fora. Entendeu? Vamos para frente. Pastor, o que Noé fez depois que saiu da arca? Depois que saiu da arca, ele construiu um altar, ele teve um concerto com Deus. E essa aliança está até hoje, porque Deus não vai destruir a terra com água, com dilúvio. A Bíblia diz que a terra vai ser destruída com fogo. Entendeu? E quando ele saiu da arca, ele construiu uma vinha. Por quê? Olha só, meus irmãos. Essa vinha aqui, na vida de Noé, não foi muito bom. Primeiro, Deus falou para Noé, para ele sair e povoar a terra. Para ele fazer o que, pastor? Para ele ir e povoar a terra. Mas o que Noé fez? Não foi Noé, foi a descendência de Noé. Se nós for olhar na Bíblia, aqui ó, no capítulo 9, nós vamos ver que Noé, ele plantou uma vinha leva tempo para crescer, depois ele colheu algo da vinha, capítulo 9, versículo 20. Onde é que está? Olha só. Capítulo 9, versículo 20. Diz bem assim, ó. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. O que quer dizer aqui? Noé começou a usar a terra. Noé começou a desfrutar da terra. E ele plantou uma vinha. Mas vinha, na Bíblia, é símbolo de fixação. É símbolo de estabilização. Mas o que Deus falou para Noé? Deus falou algo interessante para Noé. Deus falou que era para ele. Deus falou para Noé que era para ele encher a terra, que era para ele sair, tá? Era para ele sair e encher a terra, povoar a terra. Mas Noé não fez isso. Na realidade não foi Noé que não fez isso, foi os descendentes de Noé. A Bíblia diz que Noé plantou essa vinha, colheu dessa vinha, fez vinho dessa vinha, se embebedou com esse vinho. Seu filho foi lá, entrou na tenda, viu o pai nu. Quando a Bíblia fala de pai nu, nós olhamos algo interessante. Versículo 18 a 22 do capítulo 9. Olha só. 18 a 22. Leia ali, bem alto, irmã Sônia. 18, não, pode ser do capítulo 20, do versículo 20 adiante. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos. Isso, pode continuar. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Olha só, o que aconteceu? Ali nesse versículo ali, Noé plantou uma vinha, Noé se embebedou com essa vinha, Noé fez algo feio, seu filho fez algo feio. Por quê, pastor? Olha só o que a Bíblia diz no versículo, olha só, descobri a nudez. Versículo 22 diz bem assim, ó. E viu Cã. Quem era Cã? Cã era filho de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E viu Cã, versículo 22. E viu Cã, o que ele viu?
Não, versículo 22. O que ele viu? Nudez do pai. Nudez do pai. O que os irmãos acham que esse versículo significa? Que talvez o filho viu o pai pelado? Quando você lê, e viu Cã, pai de Canaã, caso que ele teve um filho chamado Canaã, e viu Cã a nudez do seu pai. Você acha que Noé amaldiçoou Cã por ter visto o pai pelado? Você acha que foi tão simples assim? Pastor, mas é o que eu escuto até hoje. Pois é, mas é que a gente não se aprofunda na Bíblia. O que nós entendemos por ver nudez? Ou por descobrir a nudez do pai ou da mãe? Vamos para a Bíblia. Eu não vou responder vocês. Eu vou usar a Bíblia para responder vocês. Abra a Bíblia em Levítico, versículo 20, versículo 17. Capítulo 20, versículo 17. Isso. Noé amaldiçoou seu filho porque ele olhou a sua nudez. No Oriente, temos outras explicações. Quando ele relata que Cã viu a nudez do seu pai, pela interpretação do Oriente, ele quer dizer que Cã coabitou com seu pai ou com a sua mãe. Dá uma olhada lá. Presta atenção. Capítulo 20, versículo 17 de Levítico. O que diz lá? Quando um homem tomar a sua irmã, 20 e 17. e quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua, torpeza é, portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. Olha só, o que significou ali descobriu a nudez de sua irmã? É quando o homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e vir a ter torpeza com ela. Então, peraí. Um irmão se deitar com outra irmã, com a sua irmã, está vendo a nudez da sua irmã. Só estou fazendo um contexto para nós entender ali por que Noé amaldiçoou seu filho. Porque Cã viu a nudez do seu pai. Aqui nós estamos tendo contexto, no livro de Levítico, o que significa ver a nudez. Vamos lá, vamos para frente. Olha só, meus irmãos. O texto original não diz que Cã viu seu pai nu, mas sim que viu a nudez do seu pai. Levítico usa essa expressão para se referir a relações sexuais, tá? Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai. Capítulo 18, versículo 8. Abre lá e lê. 18 e 8. Levítico. O que diz lá? Bem alto. Não descobrirá a nudez da mulher de seu pai. Não descobrirá a nudez da mulher do seu pai. Significa o quê? É a nudez de teu pai. A nudez do teu pai. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai. Por que isso? Porque se você deitar com a mulher do teu pai, você está descobrindo a nudez que pertence ao seu pai. Entendeu? Descobrindo a nudez do teu pai. A nudez da mulher do teu pai pertence para o teu pai, não para ti. Se você for lá e deitar com ela, você está descobrindo a nudez que é dele, não tu. Você está entendendo o contexto? Vamos um pouquinho mais para frente. Eu gosto de Bíblia, entendeu? 18 e 14, o que diz lá? A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez do irmão do seu pai, entendeu? A nudez do irmão do seu pai, tipo como se fosse a nudez da tua tia. Então, tipo assim, o que está se referindo ali? O camarada está indo mexer, está indo deitar com a mulher, está descobrindo a nudez do pai. A nudez da minha esposa pertence para mim. A nudez da tua esposa pertence para
A nudez do teu marido pertence para você, esposa. Se alguém for lá descobrir a nudez do teu marido, está descobrindo a tua nudez. No contexto. O que aconteceu com o filho de Noé? No contexto levítico, Noé viu a nudez do seu pai. Viu? Pastor, mas o que ele fez mais? Capítulo 20, versículo 11. Lê lá, de Levítico. Pode ser um capítulo, versículo 10 já começa. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adultério é a adúltera. Olha só, o adultério não é só entre família, não. A pessoa pode descobrir a nudez do próximo, do amigo. Entendeu? O que diz mais? E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Olha ali. Aí está o contexto do versículo lá de Noé. O que Cã fez? Cã descobriu. Cã viu a nudez do seu pai. Versículo 11 dá o contexto. Lê de novo o versículo 11, Noé. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Viu? O homem que se deitar com a mulher do seu pai, entendeu? Independente se é a mãe ou a madrasta, é a mulher do seu pai, tá? Descobriu a nudez de seu pai. Não está descobrindo a nudez dela, está descobrindo a nudez do seu pai. Que a nudez do seu pai é a nudez dela. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deus não falou para Adão e Eva, o que ele falou? E serão ambos uma só carne. Despiu um, está despindo o outro. Filho. Ofendeu um, está ofendendo o outro. Machucou um, está machucando o outro. Vocês são um. Tem casamento que não. Tem casamento que é tudo individualizado. É tudo, entendeu? Você é meu marido, mas o problema é seu. Você é minha esposa, mas a dívida é sua. É assim. As contas são separadas. Os problemas são separados. Não, esses filhos não são meus, são teus. Não, irmão, se você casou, vocês são uma só carne. Os filhos são uma só carne. Caso contrário, você não deveria ter assumido compromisso. Não se casa com uma pessoa e despreza os filhos, não, Senhor. Só um exemplo. Jesus, ele não tinha um pai, ele tinha um padrasto. José não era pai de Jesus. Porque José não tinha coabitado com Maria. Então não era pai biológico de Jesus. Mas José desprezou Jesus só porque ele era filhado? Não. Tratou como filho, e muito bem educado. Deu profissão para ele. E o filho também respeitou. Entendeu? Você não é meu pai, você não é minha mãe. Tá. Varinha de amendoeira. Não existe. Não bata no meu filho. Não, também não usa violência. Mas esse negócio de dizer, eu sou mãe, eu sou pai, e o filho é meu. Ei, filho, que individualidade nessa tua casa. Que individualidade nessa tua família. Que divisão tem dentro desse lar. Que ambiente tem dentro desse lar. Onde o pai não pode falar, a mãe não pode falar, o filho está ali naquele duelo, só para ver qual é o lado que ele ganha. Por isso que eles crescem e se mandam. Porque não tem uma só carne ali, não tem um só ensinamento, uma só doutrina, uma só correção. Não. Quer ver? O pai vai te pegar quando chegar em casa. Não, mas eu corro para a mãe, a mãe me defende. Pronto. Aí o problema que era só corrigir o filho, dá uma briga de casal. Porque a mãe quer corrigir, o pai quer corrigir, mas um quer brigar com o outro, porque não bate no meu filho, porque não... Não. Ninguém está exigindo você de bater. Mas a Bíblia diz, não retira a vara da correção do teu filho. Entendeu? Não retire. Quando eu vejo a Bíblia falando sobre isso,
eu quis só entrar em contato aqui só um pouquinho sobre a vinha. Por quê? Porque Noé amaldiçoou o seu neto, não o filho. Noé amaldiçoou o filho de Cã, que era Canaã. Aí nós vamos entender isso aqui, a Torre de Babel. Por quê? Porque a Torre de Babel veio de uma linhagem amaldiçoada. Se lembra, lá no capítulo 6, que nós vemos algumas terça-feira passada, que os filhos de Deus começaram a olhar as filhas dos homens e começaram a coabitar, e surgiu uma geração de gigantes. Nós falamos uma terça-feira aí atrás, uns sábados aí atrás, entendeu? Nós falamos ainda, eu mostrei um gráfico aqui dos filhos que coabitavam, entendeu? Veio Lameque, veio um monte de coisa. Pois é, agora surge mais uma geração amaldiçoada, mais uma geração descendente de homens. Os descendentes de Noé eram filhos de Deus, mas os descendentes de Cã eram filhos de homens, eram filhos amaldiçoados, porque Noé amaldiçoou. E dali veio uma pessoa chamada Nimrod. Quem foi Nimrod, pastor? Nimrod foi um camarada que construiu a primeira cidade. Entendeu? Olha só, Noé planta uma vinha, Noé planta uma vinha, Noé se embebeda com vinho. Cã viu a nudez do seu pai, que nós já comentamos agora. Noé amaldiçoou o seu neto. Entendeu? Canaã, no capítulo 9. A geração de Cã se torna uma geração amaldiçoada, tá? Filhos dos homens, como foi lá no capítulo 6, que nós vimos lá os filhos de Deus coabitavam com as filhas dos homens. Então aqui surge mais uma geração amaldiçoada. A terra estava purificada. A terra estava com a linhagem de Noé. Noé era uma linhagem de Deus. Agora o filho de Noé vai lá e faz algo errado. E Noé amaldiçoa. Pronto. Agora nós temos uma geração amaldiçoada. E todos que nasceram daquela geração se tornaram amaldiçoados. E nós vimos que surgiu a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Foi realmente uma torre, pastor? A Torre de Babel foi realmente uma estrutura? Eu creio que a Torre de Babel foi uma espécie de altar. Algo diferente desse. Por que os homens quiseram construir? Quem foi que tentou construir isso aqui? Nimrod, descendente de Canaã, que é filho de Cã, que é filho de Noé. Aquela geração amaldiçoada. Entendeu? Uma geração que não tem ligação com o altar. Uma pessoa amaldiçoada nunca vai procurar o altar. Mas ela tem medo de Deus. Por que eles quiseram construir a Torre de Babel? Primeiro, a Bíblia diz que eles quiseram construir a Torre de Babel, meus irmãos. Por quê? Porque eles quiseram, capítulo 11, versículo 1 a 9. Mas vê o versículo 4 de Gênesis. Capítulo 11, versículo 4. Versículo 3. Lê lá para nós. Bem alto. 11 e 3. E disseram uns aos outros: vinde que façamos tijolos e queimemos-nos bem os tijolos. Serviram-lhes de pedra e um betume de argamassa. 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Meu Deus! Não sejamos espalhados sobre toda a terra. Mas o que Deus falou para Noé? Capítulo 9, versículo 1. O que Deus falou para Noé? Quando fez aquele pacto do arco-íris, irmã Priscila? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra. Deus falou para Noé. Será que Noé fez parte dessa construção? Eu acho que Noé combateu contra essa construção. Mas ele não conseguiu. Ele está bem, 600 anos, 600 e pouco, 700 anos, será?
Mas ele sabia que o que eles estavam construindo aqui era uma afronta a Deus. Por quê? Porque olha o versículo, capítulo 11, versículo 3. A geração de Cã, amaldiçoada, liderada por Nimrod, começou a influenciar os povos. Ele começou a dizer bem assim, ó, ei, façamos de tijolo e queimamos, tá? Disseram, versículo 4, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Por que eles queriam uma torre que tocasse no céu? Será que eles não acreditaram no pacto que Deus fez com Noé? De não destruir mais a terra? Será que qualquer pinguinho que vinha da chuva eles ficaram com medo? Deus vai destruir de novo? O que nós vamos fazer? Vamos fazer tijolo, vamos betumar tijolo. O que significa isso? Coisas impermeáveis. Como é que é, irmã Priscila? Impermeáveis. O que é uma coisa impermeável? Então eles estavam com medo que ia chover de novo. Então eles estavam querendo se preparar para que, se caso Deus viesse, se caso não fosse real esse pacto que Deus fez com Noé, eles estariam seguros. O que diz ali o versículo 4? Edificamos para nós uma cidade. Cidade é o que? Local, fixação. Mas Deus falou, enchei e multiplicai a terra. Não fica aqui. Se divida. O que eles falaram aqui? Ó? Edificamos uma torre cujo toque no céu. Façamos um nome. Entendeu? Façamos um nome. Queremos um nome para essa torre. E essa torre não vai poder ser altar. Porque altar é lugar de sacrifício. Essa torre tem que ter um nome de impacto. Um nome que chama atenção. Irmãos, Deus não te chamou para ter impacto. Para ser uma pessoa que impacta. Para ser uma pessoa que chame atenção na sociedade. Deus te chamou para ser um altar. Deus te chamou para ser alvo de sacrifício. Deus não te chamou, você já vai descobrir o que significa o nome aqui. Olha só, meus irmãos. Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, diz o versículo 4. Mas o que Deus falou no versículo 9, o capítulo 9, versículo 1? Encha a terra. O que os descendentes de Cão estavam falando? Para que nós não sejamos espalhados. Vamos fazer aqui um grupo para que nós não sejamos espalhados. Irmãos, na Bíblia foi a única união que Deus dividiu. Deus sempre preza pela união, mas essa aí foi a única união que Deus foi lá e desuniu. Deus não é de desunir, mas essa aí Deus desuniu. O que aconteceu no versículo 5? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre dos filhos dos homens. Olha só ali, ó. Se lembra daquele versículo do capítulo 6? E os filhos dos homens olharam entendeu? Não, e as filhas de Deus coabitavam com as filhas dos homens. Aqui já os descendentes de Sem já são considerados como filhos de homens. Filhos amaldiçoados. Filhos de homens são pessoas que não são de Deus. Quem é de Deus, nova criatura é. Quem não é de Deus é filho de homem. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos condenados à morte. Se nós não aceitarmos a Jesus, nós vamos para o inferno. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, Adão, pecou. O homem, Cristo, morreu por nós. Por isso que se nós continuarmos vivendo na geração de homem Adão, nós vamos viver na geração do homem pecado. Nós temos que aceitar a Cristo para passar para uma nova vida. E aqui nós vemos. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens pecadores, estavam edificando. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Olha só existia um povo. Não existia povos, que nem existe hoje. China, África, Afeganistão, Brasil, Sul, entendeu? O Sul é meu país, também vai ser um país novo.
Santa Catarina. Entendeu? Começa a fazer e agora não haverá restrição para tudo que eles tentar fazer. Agora o versículo 7. Olha a ação de Deus. Ei, desçamos e confundamos ali as línguas. Foi a partir daqui, irmã Cíntia, que começou a ver o inglês, o português, o chinês, o africano, o alemão. Até aqui eles estavam construindo a torre. Começaram a construir a torre. Essa torre significa, o nome que eles deram era Babel. Entendeu? Babel significa em hebraico confusão. Olha só. Foi daqui que saiu o nome Babilônia. Entendeu? Se uniram para fazer confusão. Babel nas línguas mais antigas significa Bavé, que quer dizer portal dos deuses. Opa, portal dos deuses. Quando você dobra o joelho no teu altar, Deus se apresenta a você. Por isso que eu tenho certeza que isso aqui não era uma torre. Isso aqui era um altar. Porque até hoje existe algo semelhante a isso, meus irmãos. E eu vou provar para vocês. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Isso aqui não é torre. Isso aqui é um altar. Isso aqui não é torre, isso aqui é um altar. Isso aqui não é uma torre, isso aqui é um altar. Se você for estudar as pirâmides, você vai ver que é um santuário lá dentro. Entendeu? Os egípcios, os faraós, eram considerados deuses do Egito. E eles, quando eram enterrados, quando eram colocados lá dentro, eu estive lá dentro, eles levavam todos os seus tesouros, faziam praticamente faziam um palácio lá dentro, tinha salas de banquetes, tudo. Todos os seus tesouros estavam lá. Então não era uma torre, era um altar. Tanto é que é um símbolo do dólar americano. Não é uma torre, é um altar. Entendeu? Não era uma torre, era um altar. Você lembra disso aqui? Bezerro de ouro. Pastor, por que o povo de Israel escolheu um bezerro de ouro? Porque o Deus X, lá do Egito, era uma novilha vermelha. E quando 3 meses depois que eles saíram do Egito, pararam na frente do Monte Sinai, Moisés sobe o Monte Sinai para pegar as tábuas da lei. Moisés faz o pacto com Deus lá em cima, Deus dá as leis, e agora Moisés desce e vê o povo com um bezerro de ouro. Por que Moisés quebrou as tábuas? Não foi Moisés que quebrou as tábuas, foi o povo que quebrou. Foi o povo que quebrou a lei. Se lembra? Pacto. Foi o povo que quebrou. E o povo quebra o pacto até hoje. O povo anda quebrando o pacto do homem com Deus ainda hoje. Quando eu falo, a Arca de Noé repousou aqui, ó, na Turquia, Armênia, Turquia. E Noé desceu para o lugar mais fértil, que é aqui, na Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer Meso. E Tânia, quer dizer, entre rios, rio Tigre e o rio Eufrates. Eles habitavam por aqui, ó. E eles chegaram até aqui. E a Torre de Babel foi construída aproximadamente aqui, aonde é a Babilônia, aonde hoje é o Iraque. Tanto é que o próprio Saddam Hussein tentou reconstruir e refazer uma Babilônia. Entendeu? Se você for olhar e estudar lá no Iraque. A Torre de Babel, meus irmãos, naquele tempo, a humanidade ainda era monolíngua. Ela tinha uma língua só. Não tinha várias línguas. Tá? Quando nós vemos que a Torre de Babel, por um lado, facultava a rápida disseminação do conhecimento, por outro, propagava com a mesma rapidez a apostasia da nova civilização. Você vê que os descendentes de Noé foram ficando poucos e os descendentes de Cã foram crescendo. Se você for olhar os descendentes de Cã, que é Canaã, veio Nimrod depois. Nimrod construiu várias cidades. Uma das cidades famosas que ele construiu foi Babilônia, Nínive. Entendeu? Nínive vem de Nimrod.
Então, se você for olhar isso, se dá os filisteus são descendentes também de Cã, tudo pessoas amaldiçoadas que se voltaram contra o povo de Israel até hoje. Entendeu? A faixa de Gaza são descendentes deles, lá que se voltaram contra Israel ainda hoje. Se você for ver a Torre de Babel, apesar das garantias divinas que não haveria outro dilúvio, Deus falou, não vai haver outro dilúvio, mas o homem não acredita. O homem não acreditou. Se aparecia uma fada armadilha dizendo assim, pim, você vai ser assim, a pessoa vai acreditar. Agora, se Deus falar, o homem não acredita. Entendeu? Os filhos de Noé buscavam agora concentrar-se num lugar alto e forte. Não existe lugar alto e forte a não ser na presença do Senhor. Não existe lugar seguro a não ser na presença do Senhor. Você só vai ser livre da destruição se você estiver nos braços do Senhor. Caso contrário, você pode construir torres aqui nessa terra. Você pode construir castelos aqui nessa terra. Você pode até se prevenir com fortalezas debaixo da terra. Você pode encher o porta-mala do carro com comida. A hora que vir a destruição, vai dar nada. Nós temos uma seita aí que até tem colegas no frigorífico aí que está com o carro forrado de comida atrás. Entendeu? Tem subsolos debaixo da casa. Ah, se der alguma coisa, tem camas, até se você olhar no Facebook, aquelas camas que dá um terremoto, você fica lá, irmão, a terra não vai ser destruída com um terremoto, a terra vai ser destruída com fogo. Fogo queima tudo, derrete tudo. Irmão, não é esse foguinho que nós vivemos aqui na terra. Esse foguinho que você pode ir lá botar o dedo lá e ficar assim. Irmão, o fogo de Deus é fogo que esmiuça a penha. Você se lembra do Monte Carmelo, quando Elias orou e Deus mandou fogo do céu? O que aconteceu com aquele altar, meu Rosângela? Queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou a pedra, lambeu a água que estava. Esse é o fogo de Deus. E será? Deus desceu e confundiu a lenha. Agora imagine só. O povo não se une, vamos trazer para o dia de hoje. O povo não se une para fazer as coisas de Deus, para fazer a obra de Deus. Geralmente, para fazer a obra de Deus é sempre com discussão, com briga, com desavença. Para fazer as coisas de Deus é tudo dessa maneira. Mas para fazer as coisas que é contra Deus, aí a união. Para fazer as coisas que afrontam a Deus, aí a união. Aí Deus não permite isso. O que Deus faz? Deus desce e confunde o linguajar. Imagina agora, tá lá o Bertolino, ei, eu preciso de tijolo, madeira, tijolo, tá bom, lá vem o cara com madeira. Eu preciso de brot, é fera. E olha só uma prova, meus irmãos, como as línguas têm similaridades. No hebraico, sábado é sabato. Não é muito diferente, mas é uma outra língua. No inglês é como? Saturday. Não é diferente. No brasileiro é sábado. E se você for olhar em outras línguas, tem uma similaridade. Entendeu? Olha só. Não dá para entrar em detalhes. Se você for pesquisar, você vai ver que as línguas saíram de uma raiz. Elas não fugiram. Tem outras ali que fugiram o dialeto, entendeu? Não é dialeto, como é que eu falo? É forma de escrita. O chinês, o vietnamita tem outro dialeto. Não é dialeto que se fala. Alfabeto é mais ou menos esse nome ali, entendeu? Tem outro linguajar. Não é outro linguajar, outra forma de escrita. Dialeto, alguma coisa assim. Mas isso é por causa do quê? Por causa da região europeia, entendeu? Ásia, América, entendeu? Tem cada um seu dialeto. Mas todos eles têm uma raiz. Foi Deus que botou essa confusão nas línguas. Por quê?
Porque o homem estava se voltando, estava querendo, e ainda hoje. Deus, irmãos, tem confusão em cima de confusão, por quê? Porque o homem quer ser. Irmão, quem foi que quis ser, que quis se fortalecer, quis subir, para não precisar depender e não ter medo de Deus? Quem foi? Quem foi? Lá no comecinho. Quem foi? Vai falar alto, força. Satanás. Satanás. Ele quer, subirei e serei. Assim como o povo ali em Irode, edificaremos e botaremos um nome, para que, se Deus vier destruir a terra com água, nós não morremos. Eita, alguém escapa das mãos de Deus? Só os que estão lavados, eremidos e salvos e mansidos. Só os que têm os olhos cheios de lágrima aqui, porque lá nós vamos sorrir. Amém? Vamos rapidinho para encerrar. A confusão de línguas, o Senhor decreta: eia, desçamos e confundamos. Foi Deus que decidiu a confusão. Tá? Da barreira idiomática surgiu a nação e a noção de nacionalidade, responsável pela criação de países e reinos. Tá? Só um minutinho. Quando ele fala desçamos e confundamos, foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos, não. Foi só Deus, Pai e Irmão, os anjos, eles são mensageiros. Eles só recebem ordens. Eles não decidem nada. Anjo não tem poder de nada, a não ser que Deus fala assim, ó, anjo, vai lá e leva a bênção para Daniel. Vai lá e leva a bênção para irmão Rosângela. Vai lá e leva a bênção para Moelde. Caso contrário, anjo é criatura. Pode a criatura ter mais poder que o Criador? Não. Quando o anjo quis tentar fazer algo que não estava na ossada dele, ele foi derrubado. Que foi o Lúcifer. Entendeu? Quando Deus fala, desçamos e confundamos, ali você tem a prova do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisa que os testemunhos de Jeová não acreditam. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você pode ter 3 pessoas ali. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Entendido? Vamos lá. Diversidade linguística trouxe também a diversidade cultural. Hoje nós temos culturas. Entendeu? Aqui na Austrália nós temos misericórdia. Né? Olha só, cada povo uma língua, uma cultura, costumes e bem característicos. Então você pensa agora, tudo isso aqui tentando construir uma torre. Imagina os aborígenes trabalhando com os loiros. Né? Imagina os alemão trabalhando com o quê? Com os africanos. Imagina os índios trabalhando com os judeus. Entendeu? Porque quando Deus confundiu as línguas, Deus confundiu. Tipo assim, a família da irmã Sônia vai falar uma língua, a família do irmão Neba vai falar outra. A família do irmão Rogério vai falar outra, a família do irmão Marcelo vai falar outra. E ali começou a diversidade de línguas. Começou a variar. Então, tipo assim, a minha casa saiu para uma região. A casa da irmã Sônia saiu para outra região. A casa da irmã Rosângela saiu para outra região. E aí a terra foi povoada. Algo que eles não queriam fazer. E Deus mandou no capítulo 9, versículo 1, vão e enche a terra. E eles construíram a torre para dizer assim, para que nós não precisamos sair e encher a terra. Vamos para frente? E serão diversidade linguística, uma cultura e costumes bem característicos. Olha só. Tá? Quando nós vimos a terra, hoje, cada povo tem seu território, cada povo tem seu costume. Deus sabe o que faz. Deus, para ele fazer Jesus nascer em Belém, ele colocou no coração de César Augusto um censo. Porque senão não tinha como Maria ir ganhar Jesus lá em Belém. Jesus estava em Nazaré, mas a profecia diz que Jesus ia nascer em Belém. Mas Jesus estava em Nazaré. O que Jesus falou? O que Deus fez? Deus foi lá no coração do imperador e fez, ó, você precisa fazer um censo. Você precisa saber quantos habitantes tem aí no teu território. E aí o César Augusto, lá em Mateus, fala que ele impõe um censo, que todos os habitantes tinham que voltar à sua terra natal para se alistar. E aí José e Maria era de Belém. E lá vem José e Maria a Belém para se alistar. Por isso que a terra estava, por isso que Belém estava povoado,
A Bíblia diz que não tinha lugar na estalagem. Por quê? Todos eles, é que nem dia de eleição, né? Todos os colégios, a cidade está movimentada, todos os colégios estão entupidos de gente, assim estava Belém. E agora Jesus, Maria queria ganhar Jesus e não tinha lugar. Entendeu? Deus permitiu esse censo só para que Maria ganhasse Jesus lá. Deus permitiu essa confusão de línguas para que a terra fosse enchida. Senão, se fosse depender daqueles descendentes lá de Cã, a terra não seria enchida. Deus tinha que fazer alguma coisa. Conclusão: a palavra de Deus atualmente encontra-se em quase todas as línguas. Tá? Se você quer pesquisar alguma coisa, procura lá no Google Janela 1040. Você vai ver que esses povos são ainda os menos evangelizados na face da terra. E você vai ver que Israel está bem no centro. Tá? Vamos encerrar? Babel não impediu a proclamação do Evangelho de Deus. E Babel também não pode impedir a tua proclamação do Evangelho de Deus. Não construa uma torre para se proteger. Construa um altar. Porque com o altar, o Deus do céu se apresenta na tua vida, conversa com você, resolve os teus problemas, você é abençoado por Ele e você é protegido por Ele. Quando você começa a construir a tua própria torre, Deus não se apresenta e Deus ainda coloca confusão no teu linguajar. Se coloca de pé nesse momento, nós vamos orar.